Então, para falar sobre o assunto, especialmente no dia do podcast, a gente trouxe 2 convidados especiais aqui de Caxias do Sul. A Luana Bellarmino, que fundou a Agência Moça e atualmente participa do podcast Viajando na Inovação. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E também temos aqui no estúdio o Alisson Oliveira. Ele é estudante de jornalismo, já é um empreendedor do ramo do podcast e vai contar um pouco para nós sobre a iniciativa da Kawai Podcasting. Boa noite, Alisson. Seja bem-vindo. Boa noite, Vitória. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luana. É um prazer estar aqui. Bom, então eu queria que vocês contassem para nós, Luana, o que exatamente é um podcast? Para a gente contextualizar o pessoal que talvez ainda não conhece, me explica o que é exatamente. O podcast, ele é uma roda de conversa, né? Enfim, me atrapalhei toda, gente. O podcast, então, ele é gravado por pessoas, né? Por ouvintes. Até tem uma história, o Alisson deve conhecer melhor, né? De uma brincadeira que a galera falava que o ouvinte pode, né? Podcast. Não surgiu daí, mas existe uma brincadeira bem grande quanto a isso, né? E é uma iniciativa muito bacana que possibilita também, né, os usuários dos streamings também, né, a estarem gerando conteúdo. Uhum. Tu produz podcast ou tu participa de um podcast? Me conta sobre o teu envolvimento. Assim, a gente produz e eu produzo e participo também, né? O podcast é da Novou, Reinvenção Contínua, que é um braço da Agência Moça também, onde a gente trabalha com cultura de inovação. E a gente iniciou o podcast porque a gente viu que era uma forma de conseguir engajar os nossos clientes, né? Além do pessoal que escuta, do público que escuta podcast, e desmistificar um pouquinho, né? O conceito de inovação, todo aquele bicho de 7 cabeças que as pessoas acham que é inovação hoje e, na verdade, não é, né? Então, a gente acabou produzindo e a gente faz tudo a 3 mãos, né? E como é que é a rotina de trabalho de vocês? Como é que funciona a produção de um podcast? Geralmente a gente tem um roteiro, né? A gente pega bastante opinião dos nossos ouvintes também, dos clientes dos ouvintes. Então, a galera que está escutando está toda hora lá mandando temática para a gente. Então, a gente faz um roteiro onde a gente pesquisa sobre os assuntos, né? Contextualiza em grupo, né? Para a gente pegar mais ou menos uma mesma linha de raciocínio e sentamos para gravar. É assim. A gente tem que tentar sempre não antecipar o assunto, né? Porque a gente fala pra caramba. Pra quem já escutou, já deve ter percebido. Então, 15 minutos antes a gente já tá fazendo o podcast, né? Certo. E Alisson, me conta como é que surgiu a tua iniciativa na Kawai? Como é que é o teu trabalho ali? O que tu faz exatamente? Bom, a Kawai surgiu de um outro podcast que eu tinha com outros amigos no ano passado, que era o Toque Meu Voicast, que a gente fez uma primeira temporada em 6 episódios, mais como piloto para testar um pouco a mídia, ver se a gente conseguiria fazer, como seria para gravar, para distribuir, como que seria esse contato com o público principalmente. Aí, a partir disso, dessa primeira temporada piloto, esse ano eu resolvi trazer um pouco mais das experiências que eu tive, principalmente em produção radiofônica, fazer algo com mais seriedade, com mais profissionalismo. Então, a Kawai Podcasts é uma produtora, eu digo que é um produtor artesanal, nesse primeiro momento. Como a gente não tem uma sede própria, a gente não tem um estúdio próprio, então a gente grava de maneira artesanal mesmo, com algumas gambiarras, microfone de lapela. Basicamente é uma startup tentando viabilizar o negócio. Então a gente grava com microfone de lapela, próprio celular, então... Mas a gente quer contar boas histórias. O público da Kawai hoje ele é voltado mais para a geração Z. Tem também um outro público que são millennials mais tardios, até 30, 40 anos no máximo. E a gente quer conversar um pouco com esse público com os nossos programas. O primeiro programa já vai ao ar agora no próximo mês, que é o Cafeteira Romântica, a segunda temporada dele com o Ayrton Neto, que ele veio, acertou participar do selo. E em dezembro e janeiro começa já os podcasts originais, que é o primeiro, que é o Próxima B, que é um sci-fi, é uma história original feita para Kawai, de um conto que eu escrevi no ano passado. A gente vai roteirizar e transformar isso num podcast
Um podcast mais ou menos a cara que já tem, por exemplo, o Homecoming, que é da Gimlet Media, né, nessa linha. E vocês procuram seguir alguma temática? Tem um viés assim? Ou tu tá aberto a qualquer parceria, a qualquer assunto, a qualquer tema? Como eu falei, basicamente a gente tenta trazer boas histórias. Por exemplo, quando a gente chegou até o Ayrton Neto, eu já ouvi o Cafeteira Romântica, a primeira temporada dele. Eu achei que era um podcast legal e que dentro da Kawaii, com uma produção um pouquinho mais adequada, pensando mais a distribuição dele, era uma história que a gente poderia contar. Os conteúdos que ele traz ali é algo que o público, o grande público, poderia se interessar. Mas a gente não tem um foco determinado, que, igual eu falei, a gente quer contar boas histórias de onde elas vêm e que conversem com millennials e geração Z, que esse é o nosso foco. Oi, Luana, o Alisson ainda tá na produção, né? Não teve o lançamento oficial, mas tu que já tá mais envolvida, como é que é o retorno do público sobre isso? É bem legal. Na verdade, eu vou ser bem honesta para dizer que no início eu não acreditava tanto na audiência, mas tá dando super certo. Os nossos clientes ouvem, né? O pessoal que segue a página ouve. E o mais interessante é que a gente tá atingindo principalmente um público que a gente não imaginou que atingiria, né? Que teoricamente não é o grande público geral do podcast, né? Que são pessoas de 28 a 34 anos. 65% do nosso público são dessa idade. Isso é fantástico, né? 60% são mulheres também. Então, a gente fala a nossa temática principal é inovação. Então, por um podcast que fala de game, de mobilidade, né? De visão de futuro, de diversos fatores aí que influenciam na inovação hoje, temáticas que estão envolvidas, é um público bem diferenciado, né, que a gente consegue atingir. E o retorno é muito bacana, as pessoas costumam brincar bastante com a gente nos stories, quando a gente divulga, mandar opiniões, é como se as pessoas conversassem com a gente de alguma forma, sabe? Então, é muito legal. Eu sempre digo que tem um podcast que eu gosto muito aqui em Caxias, que é o Belas Cast, né, da editora Belas Letras. E o Gustavo Gettler, ele é demais, né? E é um cara que eu gostaria de conversar semanalmente. Só que, cara, não temos tempo para conversar semanalmente com algumas pessoas. E o podcast é uma forma de aproximar as pessoas, né? Então, o principal retorno é esse diálogo com o público, né? Eu acho muito legal do podcast essa questão, realmente, que nem tu colocou, de aproximar. Com toda essa era do streaming, de redes sociais, em que a gente acaba se afastando, acaba se acumulando de um monte de coisa, o podcast, ele resgata aquele contato muito próximo que eu acho muito legal do rádio. Então, eu acho que o podcast, ele vem muito com essa sacada. E eu acabei me tornando podcaster. Inclusive, escuto o teu, eu acho maravilhoso, Luana. Obrigada. Então, eu realmente concordo com esse teu ponto de que é um contato muito próximo, é um contato divertido e leve. Exatamente, é um momento gostoso de aprendizagem e de diversão, né? E proporciona, principalmente, ter acesso a pessoas locais, né? Às vezes a gente procura coisas distantes e tem tanta gente bacana produzindo coisas legais aqui, né? E o podcast, ele nasce disso, para dar voz às comunidades locais, aquelas pessoas muito interessantes e que ficavam à margem do rádio, por exemplo. Então, o podcast lá nos Estados Unidos nasceu dessa forma, com pessoas que já faziam programas em rádio, saíram, resolveram colocar os conteúdos que elas gostariam de ouvir também na internet de uma outra maneira. E além dessa questão da proximidade, né, o podcast tem a diversidade de conteúdos, né, ele está disponível a qualquer momento, né, se tu quiser escutar em casa, na rua, viajando, pode escutar a qualquer momento, sobre qualquer assunto, né? Trabalho, né? É uma diversidade enorme, né? É isso que diferencia o podcast do rádio, por exemplo. A diferença do podcast do rádio é que ele é um podcast, é um produto em áudio, mas ele é distribuído na internet através de um feed RSS, que é diferente do rádio, de uma web rádio ou de um conteúdo feito no rádio, no momento ao vivo disponibilizado. Se ele não tem esse feed que permite tu, com qualquer celular, com qualquer aparelho conectado à internet, tu baixar automaticamente esse conteúdo, então isso é podcast e não o que a gente escuta normalmente, né? Inclusive, as pessoas voltam bastante, assim, nas nossas métricas a gente consegue ver que uma boa parte escuta, por exemplo, meia hora num dia e a outra meia hora no outro, né? As pessoas voltam para terminar de escutar, isso é muito bacana.
E o podcast, as pessoas escutam mais, por exemplo, se deslocando para o trabalho. Acaba sendo um companheiro, assim como o rádio sempre foi. Tu indo para o trabalho, trabalhando, lavando a louça, que é onde muita gente escutava o Toque Meu Voicast. Então, o podcast ele é um novo companheiro, principalmente dessa nova geração, que não tem muito apego com o rádio, acabou descobrindo essa mídia através da internet. Eu acho muito legal também essa questão da própria diversidade, porque aqui mesmo com a gente nessa roda, a gente tem um podcast que ele tem essa questão toda mais lírica, literária, de proposições diferenciadas, e um podcast com um pensamento inovador, criativo, essas proposições. E é muito legal porque tu já trouxe outro podcast que também é local, que traz outros debates, então o podcast ele se varia, ele se renova muito, que é muito bonito ver, realmente, essa nova geração. E ele dá a possibilidade de a gente renovar rapidamente, né? Então a gente consegue ter um feedback bacana e já mudar para o próximo rápido. Tu não tem pelo menos a gente não tem essa obrigatoriedade assim de linha editorial, a gente deixa solto. Isso é muito bacana porque vai respondendo às expectativas do público, né? Certo. Só pra gente ir encerrando, assim, eu queria comentar também. Já tá chegando no fim, né? Que Muito pena. rápido, né? Quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta, o tempo legal, passa, né? Bom, o podcast ele veio crescendo mais nos últimos anos, assim, né? Vocês acham que é uma tendência que veio pra ficar? Que é mais uma moda, algo temporário? O que vocês acham disso? No Brasil, principalmente, ele veio para ficar, acredito. Que agora grandes empresas começaram a adotar o podcast. Ele existe desde 2006 no Brasil, com empresas alternativas, por exemplo, o Nedcast, Não Ovo. Mas agora, Rede Globo, Estadão, Folha de São Paulo, começaram a entrar nesse mercado e fomentar, o que também traz verba publicitária e acaba criando todo um ecossistema de negócio, assim como é nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acredito muito também no poder e na força que ele vem para os próximos anos. E como tudo, eu acho que quem conseguir gerar um conteúdo bacana e uma audiência bacana vai continuar, né? Esse é o diferencial em qualquer mídia, né? Se o conteúdo for legal, acaba trazendo audiência, né? trazendo anunciantes, trazendo renda, então... Exatamente. Se o conteúdo for bacana, a gente, por exemplo, pede patrocínio em todos os... Mas uma hora vem. Né? Bom, então, hoje, no dia do podcast, estiveram aqui conosco a Luana Bellarmino e o Alisson Oliveira. A gente agradece muito a participação de vocês. Nós agradecemos também, né, Alisson? Eu que agradeço. Muito bacana.